20. Viver em outro mundo. Capítulo 379. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado dentro do buraco da árvore haviam compartimentos cheios com feno. E era óbvio que não estava lá naturalmente, parecia como um dormitório dos macacos. Além disso, o compartimento não era desagradável, era muito limpo. Esse compartimento pode não ser muito grande, talvez somente 20 metros quadrados. Mas ao redor do buraco da árvore haviam numerosos compartimentos que pertenciam a macacos. Dentro de alguns daqueles compartimentos tinham alguns pequenos macacos pretos, bem como algumas fêmeas. O local parecia com um luxuoso ninho de formiga. Era apenas que formigas não eram aqueles vivendo aqui, mas ao invés disso, macacos. Zhao Ai calculou que dentro desse buraco de árvore sozinho, deveria haver por volta de 1000 macacos. Era uma tribo de bestas mágicas muito aterrorizante. Zhao Ai olhou para cima e estava chocado com o espaço simples dentro do buraco da árvore. Era de aproximadamente 100 metros de altura com compartimentos ao redor. A cena era extremamente espetacular. Laura viu a cena e não pôde deixar de ficar espantada. Isso é realmente muito deslumbrante. Irmão Ai, você não consegue ver? Esse lugar parece com uma pequena cidade. Essa declaração não era um exagero que Laura apenas jogou. O lugar era realmente magnífico. A árvore podia ser considerada como a capital do reino do pequeno Jin. Seus cidadãos devem ser esses macacos, enquanto a ilha inteira pode ser seu território. O pequeno Jin deu alguns gritos, então alguns macacos vieram e retiraram o feno do chão. A superfície revelada era muito limpa. Zhao Ai podia mesmo ver levemente os grãos de madeira no chão. O pequeno Jin pulou do corpo de Zhao Ai, então deu mais alguns gritos para fazer com que os gorilas carregando o grupo de Zhao Ai os colocassem no chão. Então os macacos saíram do buraco, enquanto deixavam alguns pequenos macacos no chão. Alguns estavam até mesmo engatinhando por todo lugar. Para ser honesto, esses pequenos macacos não eram tão bonitos quanto o pequeno Jin, mas eles ainda eram bastante atraentes. Isso fez os olhos de Laura, Nier e Meg brilharem. Mulheres geralmente têm pouca tolerância em relação a criaturas adoráveis. O pequeno Jin não se importou com aqueles pequenos macacos, ele apenas deixou aqueles jovens por conta própria. Zhao Ai não entendeu o que o pequeno Jin pretendia fazer. Neste momento, alguns macacos prateados vieram enquanto seguravam algumas frutas do pão nas suas mãos. Quando eles chegaram, eles presentearam aquelas frutas na frente de Zhao Ai. Haviam também alguns macacos que seguravam conchas com algum tipo de líquido dentro dele. O que surpreendeu Zhao Ai era que o líquido naquelas conchas emitia um cheiro de álcool. O pequeno Jin emitiu alguns gritos enquanto ele pegava uma fruta do pão e entregou-a diretamente para Zhao Ai, que entendeu o que o pequeno macaco queria dizer. O pequeno Jin queria que Zhao Ai comesse a fruta. Zhao Ai recebeu a fruta do tamanho de uma bola de basquete. Na verdade, a pele da fruta era muito dura, então ele fez um esforço para derrubá-la no chão antes de descascar a fruta e revelar a polpa branca dentro. O que surpreendeu Zhao Ai era que quando a polpa entrou em contato com o ar, ela rapidamente se expandiu e exibiu um cheiro de pão. Zhao Ai encarou por um momento antes de colocar a fruta próximo de sua boca e deu uma mordida. A carne da fruta era muito macia e provou ter um gosto como de pão. Isso surpreendeu ainda mais Zhao Ai. Zhao Ai tinha ouvido que a árvore do pão na terra era um tipo de árvore com alto rendimento. Para suas frutas serem comidas, eles precisavam ser assados. Mas essa fruta do pão que ele acabou de comer inesperadamente não precisou assar. Ela apenas se inflou e deu a aparência do pão, e um grande por cima. Zhao Ai temeu que ele precisasse comer por um dia inteiro antes que ele pudesse terminar a fruta inteira. Laura e os outros olharam para as ações de Zhao Ai. Foi a primeira vez que eles haviam visto tamanha fruta. Neste momento, o pequeno Jin também gritou algumas vezes enquanto apontava para as conchas no chão. Zhao Ai curiosamente pegou a concha e bebeu o líquido que estava dentro. Depois de entrar no seu estômago, Zhao Ai sentiu um gosto ácido. O que o deixou estranho era que a bebida dentro daquelas conchas tinha o mesmo sabor da cerveja. Zhao Ai não fez cerveja, ninguém no continente fez. Originalmente,
Zhao Ai pensou que ele seria capaz de conseguir o processo de fermentação da cerveja depois de muitas experiências. Mas quem iria pensar que em tal ilha isolada, alguns macacos tiraram um líquido com sabor da cerveja para ele beber. Isso deixou Zhao Ai surpreso. Ele curiosamente olhou para o líquido. O líquido realmente tinha o aroma da cerveja. Embora não fosse muito puro, era genuinamente cerveja. Zhao Ai não conseguiu se conter e pegou outra bebida. Olhando para a expressão de Zhao Ai, Laura e os outros ficaram curiosos. Eles também abriram uma fruta e comeram um pouco antes de beber a cerveja. Eles se sentiram muito bem. Zhao Ai baixou a concha e se virou para olhar para o pequeno Jin. Ele não pôde deixar de rir e dizer: pequeno Jin, você realmente é a minha estrela da sorte. Ah! Fantástico, essa coisa é fantástica. Vendo Zhao Ai ficando feliz com a cerveja, o pequeno Jin também deu alguns gritos felizes. Por outro lado, Laura e os outros estavam mais interessados no pão, e nem tanto na cerveja. Zhao Ai e os outros ainda estavam com fome, então eles continuaram a comer o pão e beliscar um pouco de cerveja. Ao mesmo tempo, Zhao Ai tirou muitas maçãs para o pequeno Jin. Os pequenos macacos estavam muito felizes enquanto ele distribuía as maçãs para os outros macacos. No entanto, se tornou aparente que embora as maçãs de Zhao Ai fossem muito grandes, elas eram insuficientes para os grandes macacos. Quando os gorilas abriram suas bocas e atiraram as maçãs para dentro, a fruta imediatamente desapareceu depois de somente algumas mordidas. Zhao Ai balançou sua cabeça e se sentiu desamparado, então ele deu ao pequeno Jin mais algumas maçãs. Dessa vez, ele deu mais um monte de maçãs, aproximadamente 5.000 quilos. O pequeno Jin ficou incomparavelmente excitado enquanto ele continuava distribuindo as maçãs aos macacos. Depois de um tempo, os 5.000 quilos de maçãs desapareceram nas bocas dos macacos. Com um rosto feliz, cada um daqueles macacos olhou para Zhao Ai, claramente esperando por mais comida. Zhao Ai balançou sua cabeça e sorriu amargamente. Ele virou sua cabeça para o pequeno Jin e disse: pequeno Jin, nós teremos que comer depois. Eu quero dar uma olhada na ilha inteira. Pequeno Jin provavelmente entendeu as palavras de Zhao Ai, já que deu uma série de gritos para fazer o grupo de macacos se dispersar, somente deixando alguns deles. Zhao Ai e os outros subiram nas costas dos gorilas. Então o pequeno Jin liderou o grupo ao redor de toda a ilha. Quando eles estavam descendo a montanha, o pequeno Jin apontou para algumas árvores do pão e deu alguns gritos para os macacos escalarem as árvores. Neste momento, Zhao Ai podia sentir um leve cheiro de cerveja vindo daquelas árvores. Ele não conseguia acreditar que na verdade, havia cerveja dentro daquelas árvores do pão. Os macacos levaram Zhao Ai e os outros para escalar aquelas árvores. A árvore tinha um buraco nela que estava bloqueado firmemente por um pedaço de casca que parecia com uma tampa. O gorila que Zhao Ai estava montado foi para a frente e virou a tampa de madeira que estava bloqueando o buraco para revelar que havia de fato cerveja dentro. Depois de ver isso, Zhao Ai assentiu, então eles continuaram na sua jornada. Aproximadamente na metade da montanha, eles viram uma pequena piscina com uma nascente agindo como sua fonte. Obviamente esse era o lugar onde os macacos pegariam alguma água para beber. Zhao Ai e os outros caminharam para outros lugares. A ilha não era tão grande, somente cerca de 10.000 mu. A árvore mais comum presente eram aquelas árvores do pão enquanto outros tipos de fauna eram muito poucas. Quando Zhao Ai pensou que não havia mais nenhum lugar interessante para visitar, o pequeno Jin subitamente os levou a uma caverna de raízes. Essa caverna estava bloqueada por uma árvore do pão. Se não fosse pelo pequeno Jin guiando o grupo, Zhao Ai não teria sido capaz de encontrar esse lugar facilmente. Assim que o grupo entrou na caverna, eles ficaram chocados. Isso era porque a caverna não estava de acordo com as suas expectativas de uma caverna úmida e estreita. Essa caverna era inesperadamente muito seca. Além disso, era muito grande, aproximadamente a área útil de um campo de futebol. O espaço dentro também era de cerca de 20 metros de altura. Havia também uma passagem na frente que era de 6 metros de largura e 20 metros de altura, que parecia se tornar cada vez mais alto enquanto eles atravessaram. Zhao Ai estava curioso enquanto ele deixava o pequeno Jin liderando o grupo para dentro. Depois de atravessar a passagem, eles foram recebidos com uma caverna ainda maior. A caverna era muito grande e também muito escura. A superfície da caverna não era fria, ao invés disso, era muito quente.
A coisa mais importante sobre essa caverna era a árvore crescida no centro. A árvore emitia um leve brilho dourado. A razão do porquê essa caverna era muito escura com só um pouco de luz dentro era essa árvore. Embora essa árvore parecesse com uma árvore do pão normal, era muito pequena e não era muito robusta. Haviam também frutas presentes que eram como a fruta do pão, mas essas frutas eram menores e eram da cor dourada. Também parecia irradiar uma leve luz. Enquanto Zhao examinava a fruta com curiosidade, o pequeno Jin pulou e foi diretamente para a planta. Ele examinou as frutas antes de pegar algumas do centro da árvore e entregar as frutas para Zhao. Zhao recebeu a fruta e cuidadosamente olhou para ela. A fruta parecia com uma versão miniatura da fruta do pão, não tinha nenhuma outra qualidade redentora. A fruta era do mesmo tamanho que o punho de Zhao, com a familiar pele dura ao redor. Quando Zhao estava prestes a morder a fruta, o pequeno Jin gritou e agarrou a mão de Zhao com força suficiente para que Zhao não pudesse conseguir soltá-lo. Zhao olhou confuso para o pequeno Jin. Ele não sabia o porquê o macaquinho lhe deu a fruta somente para proibir de mordê-lo de comê-la. O pequeno Jin olhou para Zhao e rapidamente fez alguns movimentos. O macaquinho segurou sua mão e fez uma ação de florescer. Zhao entendeu o sinal. Era possível que o pequeno Jin não estava descrevendo um florescimento, mas era ao invés disso, referente a uma explosão. Zhao segurou a fruta e disse: "Você está dizendo que essa fruta pode explodir?" O pequeno Jin balançou sua cabeça. Ele apontou para a fruta e então para sua boca. Então fez uma expressão de explosão. Zhao disse: "Você está dizendo que o humano que comer essa fruta vai explodir?" O pequeno Jin assentiu excitadamente. Ele apontou para si mesmo, agarrando seu pelo. Depois apontou para o pelo dos outros macacos. Então para a fruta. E por último para si mesmo. Isso fez Zhao olhar por um tempo. Vendo Zhao incapaz de entender, o pequeno Jin fez mais alguns gestos. Finalmente, Zhao parecia entender. Ele olhou para o pequeno Jin e disse: "Você está dizendo que se eles comerem essa fruta, então eventualmente eles vão parecer com você?" Ele disse enquanto apontava para os gorilas e depois para o pequeno Jin. Viver em outro mundo. Capítulo 380. O pequeno Jin assentiu, então balançou sua cabeça. Ele apontou para o gorila, então para fora, e depois de novo para si mesmo. O entendimento atual de Zhao foi aumentado. Ele olhou para o pequeno Jin e disse: "Você está dizendo que aqueles gorilas vão lentamente se transformar em branco prateado e depois meio dourado, e quando eles comerem a fruta, eles vão ficar igual a você? De outra forma, eles irão explodir?" O pequeno Jin assentiu excitadamente. Os olhos de Zhao se iluminaram e com uma intenção, ele moveu o grupo de volta para o espaço junto com vários outros macacos. No momento em que eles entraram no espaço, uma notificação foi ouvida. Fruta de planta especial detectada. Contém energia do elemento metal. Depois de consumir, pode desenvolver habilidades do elemento metal. Cada semente usa 10 mu de terra. Planta de nível 8. Tempo de maturação: 36 horas. Produz 10 frutos a cada vez. Intervalo entre produção da fruta: 12 horas. O espaço cumpriu os requisitos para atualização. Aumento de nível do espaço para o nível 25. Parabéns pelo esforço do anfitrião. Zhao congelou por um momento, então ele olhou para a pequena fruta na sua mão com uma surpresa prazerosa. Ele não esperou que a pequena fruta teria tais capacidades. Ele conseguia realmente fornecer habilidades às pessoas. Além disso, o que deixou Zhao ainda mais feliz foi o fato que o espaço subiu para o nível 25, dando uma grande surpresa para Zhao. Depois de um tempo, Zhao se recuperou enquanto ele ria e segurava o pequeno Jin. Ele sentiu que o pequeno macaco era sua estrela da sorte. Não somente mostrou para Zhao a cerveja, ele até mesmo lhe deu esse tipo de fruta. A fruta inesperadamente aumentou o espaço por 3 níveis. 3 níveis. Quanto tempo faz desde que o espaço experienciou esse tipo de aumento? Esse evento foi extremamente belo. Laura e os outros expressaram entusiasmo. Eles também não esperavam que o espaço aumentasse por 3 níveis. Agora eles estavam ainda mais próximos da meta de nível 30. Embora o pequeno Jin não soubesse o porquê Zhao estava muito feliz, ele também expressou sua alegria quando ele viu que Zhao estava radiante. Ele continuou dando gritos alegres enquanto estava nos braços de Zhao. Zhao saiu do espaço e olhou para a árvore. Ele olhou para a árvore novamente e considerou que ela não deveria ter um nome.
Ninguém no continente deve ter sido capaz de ver essa árvore. Zhao Ai não pensou em mover a árvore. O espaço já conseguia plantar a árvore por si mesma, então não tinha necessidade de deslocá-la. Zhao Ai apenas deu um nome para a árvore. Ele a chamou de árvore de metal dourado enquanto a fruta foi nomeada fruta de metal dourado. Enquanto eles saíam da caverna, o pequeno Jin os levou para outra parte da ilha. Depois de pouco tempo, eles chegaram na caverna localizada no lado oposto da ilha. As redondezas estavam cheias com árvores do pão. Só a entrada da caverna não foi bloqueada por nada. Chegando na caverna, Zhao Ai e os outros olharam atordoados. Isso aconteceu porque essa caverna também era um porto natural, diferente da doca do lado de fora. A caverna inteira era um porto, mas os únicos tipos de navios que podia chegar aqui eram navios de 3 mastros. Navios de 5 mastros eram simplesmente incapazes de entrar. Esse era um porto, não uma doca. Zhao Ai olhou para as redondezas com um olhar investigativo. Era bom que não haviam navios aqui, já que essa pequena ilha era uma base natural. O grupo saiu da caverna e voltou para a casa do pequeno Jin, a grande árvore do pão. Zhao Ai tirou outra grande pilha de maçãs para os companheiros do pequeno Jin. Essa era a maneira de Zhao Ai de agradecê-los. Sua colheita nessa ilha foi simplesmente muito grande. Não só fez o rancho aumentar 2 níveis, a fazenda também aumentou por 3 níveis. Ele também descobriu sobre a árvore do pão, bem como uma possibilidade de aprender a como fermentar a cerveja mais tarde. Essas colheitas foram extremamente importantes para Zhao Ai. Depois de sair do ninho do pequeno Jin, Zhao Ai e os outros voltaram para o porto. Naturalmente, o pequeno Jin também veio com eles. Zhao Ai já decidiu usar esse lugar como sua base, mas ele raspou seu plano de construir algumas estruturas aqui. Quando ele viu o pequeno Jin, ele pensou que ele estaria agindo de má fé se ele começasse a cortar algumas árvores do pão para acomodar algumas construções. Aquelas árvores do pão eram a fonte de comida da tribo do pequeno Jin. Então, ao invés de construir algumas estruturas nesse lugar, Zhao Ai colocou seu 5º ponto de transmissão na ilha. Então ele continuou a carregar seus 2 navios com peixes de fogo, vegetais, grãos e outras coisas. O espadarte modificado foi equipado e alterado para transportar apenas peixes de fogo. Peixes de fogo eram muito frágeis, eles precisavam ter a água em uma certa temperatura para prosperar. Essa condição refletiu totalmente em como o espadarte foi modificado. Primeiro, a cabine foi modificada para acomodar água fresca. A piscina de água fresca foi separada em 2 compartimentos, permitindo que a aplicação de fogo mágico possa ser usado separadamente. Enquanto os peixes de fogo estavam ficando em um compartimento, o outro compartimento seria aquecido para que quando a temperatura da outra piscina ficasse baixa, os peixes de fogo podiam simplesmente ser transferidos para manter a temperatura ideal de seus arredores. Esse método seria usado repetidamente para manter os peixes vivos. Naturalmente, esse método era apenas uma desculpa. Zhao Ai não iria realmente criar seus peixes de fogo dentro daquelas cabines. Ele só fez aquilo para enganar as pessoas. Somente quando ele chegar na cidade Água Celestial que ele vai colocar os peixes dentro do navio. A modificação no seu navio de 5 mastros foi mais tranquila. O armazenamento para vegetais, grãos, óleo de fruta e outros produtos já estavam presentes dentro do Aven. Então eles só instalaram algumas adições no navio. Zhao Ai carregou o navio com 50.000 quilos de vegetais, outros 25.000 quilos de grãos, e uma quantidade variável de outros produtos. Depois de cuidar dessas coisas, Zhao Ai e os outros estavam prontos para deixar a Ilha do Macaco. Zhao Ai originalmente queria deixar o pequeno Jin aqui, afinal, ele era o líder da tribo e também. Zhao Ai pensou que o pequeno Jin não o seguiria. No entanto, o pequeno Jin não pensou igual. Ele confrontou Zhao Ai e transmitiu que ele não iria ficar. Então Zhao Ai não se opôs ao pequeno macaco. O ponto de transmissão que Zhao Ai colocou estava diretamente dentro do ninho do pequeno Jin. Portanto, se o pequeno Jin quisesse retornar para a ilha, ele podia fazer isso a qualquer momento. Além disso, também haviam alguns membros da tribo que eram capazes de ocupar seu lugar e cuidar da ilha. Zhao Ai também podia monitorar a ilha através do monitor, então ele apenas enviaria o pequeno Jin de volta se algo acontecesse. Depois de um curto dia dentro da Ilha do Macaco, o grupo de Zhao Ai saiu. Mas antes dele partir, ele fez a baleia de escama laminada cuidar da rota larga,
enquanto ele mandou as tartarugas flechas cuidarem das outras duas rotas mais estreitas. Depois de organizar tudo, os navios de Zhao Ai zarparam da Ilha do Macaco. Zhao Ai temia que o pequeno Jin não estivesse acostumado a viajar de navio. Mas contrariando seus pensamentos, o pequeno macaco estava correndo como um louco em todas as direções. Não expressou nenhum sentimento de desconforto. Assim, Zhao Ai não cuidou dele particularmente, mas ele ainda garantiu que o pequeno macaco fosse capaz de comer todos os dias, assim como retornar para sua tribo para cuidar das coisas. Alguns dias depois, quando eles estavam bem distantes da Ilha do Macaco, os navios foram na direção da cidade Água Celestial. Neste dia, enquanto Zhao Ai e os outros estavam sentados no convés almoçando, uma voz disse alto: 45 graus a este bordo, cerca de 20 milhas náuticas, navio pirata visto, vindo para nós. Intenções pouco claras, permaneça alerta. Depois de ouvir os gritos, os mortos-vivos no navio se moveram. Eles se posicionaram nas armas do navio e se prepararam para a batalha. Zhao Ai recebeu a comida que eles estavam comendo e olhou para a direção que o guarda descreveu. O pequeno Jin estava bastante aborrecido. Ele não foi capaz de ficar completamente cheio. Zhao Ai agora pôde entender o apetite do pequeno Jin. Pensando sobre o tamanho dos gorilas, se eles não conseguissem comer muito, então Zhao Ai estaria surpreso. Neste momento, o guarda gritou alto e novamente: 20 milhas, 45 graus a este bordo do Espadarte, outro navio pirata avistado. Os dois navios podem ser parte de uma frota. Nós somos possivelmente os alvos. Zhao Ai e os outros agora podiam ver os dois navios. Eles eram navios de batalha de 3 mastros. Embora os navios parecessem bastante velhos, eles eram bem conservados e ainda eram muito rápidos. Os navios estavam indo na direção deles. Parecia que eles estavam tentando roubar o grupo de Zhao Ai, ou talvez ocupar seus navios. Zhao Ai não tinha nenhuma preocupação. Eles tinham 2 navios, mas Zhao Ai também tinha 2 navios. Além disso, haviam também alguns mortos-vivos. Esse deveria ser um confronto muito fácil. Neste momento, o guarda também reportou sobre 2 navios que vieram de trás. Estava claro que os navios eram parte de uma única frota. Zhao Ai e os outros se prepararam para as batalhas. Quando os 4 navios entraram na distância de tiro, eles imediatamente começaram a atacar Zhao Ai. Os mortos-vivos nos 2 navios também de imediato lançaram seu contra-ataque. Altos booms podiam ser ouvidos no mar, colunas de fogo foram vistas, a cena parecia como aquelas vistas nos filmes. Zhao Ai e os outros apenas ficaram no navio e olharam para os navios piratas. Simultaneamente, Zhao Ai foi observar o poder dos canhões mágicos. Para ser honesto, os canhões mágicos desapontaram Zhao Ai. Eles não eram tão fortes. Se um guerreiro do 6º nível fosse golpeado pelo canhão de uma certa distância, era possível para ela conseguir escapar ileso. Zhao Ai virou sua cabeça para Laura e perguntou: Laura, você acha que esses piratas ficaram loucos? Que vantagem eles terão nos atacando? Nós temos um navio encouraçado de 5 mastros. Laura sorriu e disse: então não é esse um grande incentivo? Um navio encouraçado de 5 mastros é muito formidável. Mesmo se esses piratas fossem perder seus 4 navios, valeria a pena no final se eles conseguissem ocupar o Aven. O navio é extremamente valioso. Olhe, agora que eles viram as balistas e os canhões mágicos foram usados, eles estão se preparando para embarcar no navio. Foi como Laura disse, os piratas já estavam fazendo seus navios chegar mais perto para que eles pudessem embarcar no navio. Depois de um tempo, o Alvin e o Espadarte foram flanqueados por 4 navios. Os piratas trouxeram seus ganchos e placas de aço dos lados de seus navios e todos saíram enquanto embarcavam no navio. Os mortos-vivos no Alvin e no Espadarte imediatamente desembainharam suas armas para defender. Gritos agora eram ouvidos nos conveses dos 2 navios. As pessoas do grupo de Zhao Ai não atacaram. Shui e Shun apenas ficaram do lado de Zhao Ai e protegeram-no enquanto Laura e as outras ficaram atrás. Elas não exerceram nenhum esforço na luta. Zhao Ai estava segurando o pequeno Jin nos seus braços enquanto ele calmamente olhava para os piratas. Eles pareciam muito sujos e fediam imensamente, suas barbas também eram muito desgrenhadas. Cada um de seus rostos era feroz, certamente não era algo que uma boa pessoa mostraria. Mas Zhao Ai não temia eles. Ele viu que a força dos piratas presentes não era muito forte.
A maioria deles estavam aproximadamente no quinto nível, com alguns no sexto nível no meio deles. Foi impossível para os piratas derrotarem os mortos-vivos. Neste momento, o pequeno Jin, sentado pacificamente nos braços de Zhao Ai, subitamente pulou. Zhao Ai congelou por um momento antes de sua expressão mudar. Pequeno Jin, volte. Ele não temia que o pequeno macaco fosse ferido. Seria muito difícil para aqueles piratas dar um golpe no pequeno Jin. Era apenas que o pequeno Jin era muito pequeno. Zhao Ai temia que o pequeno macaco perdesse seu apoio e caísse no mar. Mas nesse momento, todo mundo presente congelou. O pequeno Jin, que pulou dos braços de Zhao Ai e deu 2 gritos antes de seu corpo expandir. Depois de um tempinho, o pequeno Jin se tornou um gorila dourado gigante de 20 metros de altura. Em seguida, eles o viram esticar suas garras na direção dos piratas. Logo que seus braços chegaram nos piratas, seus ossos imediatamente emitiram um som de rachadura. Então o pequeno Jin soltou um rugido e pulou no topo de um navio. Ele pegou um mastro principal e então berrou e arrancou enquanto batia. Surpreendentemente, o mastro, que era quase tão grosso quanto o seu corpo, foi arrancado. O gorila gigante acenou e removeu o mastro ao redor, quebrando outros 2 mastros primeiro antes de esmagá-los nos outros piratas. Os piratas não tiveram tempo de correr, todos eles foram varridos do navio. Finalmente, o pequeno Jin usou o mastro para esmagar o navio. Com uma forte contração, o navio se dividiu em 2 sob a batida ruidosa do pequeno macaco. Nesse momento, o pequeno Jin jogou fora o mastro e pulou para outro navio. Mas Zhao Ai não podia deixar isso acontecer. Assim ele rapidamente gritou: Pequeno Jin, volte, volte rápido. Quando o pequeno Jin ouviu Zhao Ai, ele olhou por um momento antes de retornar para o Aven. Mas depois que ele voltou para o navio, ele ficou na frente de Zhao Ai e reclamou como uma criança enquanto apontava para os outros navios piratas. Ele rugiu muito. Zhao Ai rapidamente disse: Nós estamos bem, não se preocupe. Nós vamos cuidar deles imediatamente, certo? Eu também preciso daqueles navios para mim mesmo. Então ele acenou sua mão enquanto um número massivo de mortos-vivos saiu e invadiu os 3 navios piratas. Os piratas a bordo não foram capazes de correr e foram mortos antes de Zhao Ai transformá-los em mortos-vivos. A batalha imediatamente terminou. Quando o pequeno Jin viu isso, ele deu 2 rugidos e depois encolheu seu corpo e retornou para sua forma de macaquinho. Então ele pulou nos braços de Zhao Ai. Zhao Ai olhou para o pequeno Jin que estava nos seus braços, que estava retornando a olhar com seus grandes pares de olhos. Zhao Ai não sabia o que dizer. Esse fofo pequeno Jin era completamente diferente do gorila massivo de antes. Laura e os outros também estavam olhando atordoado para o pequeno Jin. Eles não pensaram que a criança fofa e inteligente que eles conheceram inesperadamente seria aterrorizante quando nervoso. Viver em outro mundo. Capítulo 381. Embora o tumulto do pequeno Jin fizesse Zhao Ai perder um dos navios de 3 mastros, ele não se importou. Afinal, todos aqueles navios eram grátis. A coisa mais importante sobre o evento recente foi que ele finalmente soube da força do pequeno Jin. Agora, Zhao Ai entendeu por que aqueles macacos fizeram dele seu líder. O pequeno Jin era verdadeiramente o macaco mais forte da tribo. Enquanto carregava o pequeno Jin, Zhao Ai riu e disse: Bom trabalho, pequeno Jin, mas por favor lembre-se de evitar ficar nervoso todas as vezes. Você é muito aterrorizante. O pequeno Jin olhou para Zhao Ai com dúvida. Ele emitiu 2 pequenos gritos, provavelmente perguntando para Zhao Ai por que não era permitido dele ficar nervoso. Zhao Ai não conseguiu conter o riso para a visão da expressão fofa do pequeno Jin. Laura e os outros também se recuperaram e olharam para a aparência do pequeno Jin. Eles não podiam deixar de sentir que algo era engraçado. O pequeno Jin atual com seus pares de olhos inocentes não podia mais contrastar com o imenso gigante raivoso de antes. Era bastante divertido. Neste momento, os 3 navios estavam agora sob o controle completo de Zhao Ai e assim pertenceu a Zhao Ai. Ele imediatamente removeu as bandeiras piratas dos navios e colocou os 3 navios no espaço. Atualmente, ele não queria que as pessoas soubessem que ele tinha esse tanto de navios. Seria muito desfavorável para suas futuras expedições se seus outros navios fossem atrair a atenção de outras pessoas. Não deve-se olhar para a progressão suave de Zhao Ai. A família Calci somente cooperou com Zhao Ai porque eles não viram-no como uma ameaça.
Se a atual família Calci soubesse que Zhao Ai tinha força para ir contra eles, eles ainda cooperariam com Zhao Ai? Zhao Ai era cético quanto a isso. A China tinha um ditado que dizia: nós não devemos ser nocivos para outras pessoas, mas nós devemos estar alertas para não sermos prejudicados. Isso encorajou as pessoas a serem ambas, gentis e atentas. Isso era especialmente verdade quando encarando uma família tão grande quanto a família Calci. Zhao Ai não podia deixar de se defender, caso contrário, ele pode ser levado em um desastre. Grandes famílias nunca acreditaram no sentimento, então você precisa colocar seus benefícios do mesmo lado que eles. Só desse jeito, os dois podiam trabalhar juntos. Senão, você não teria nenhum suporte, nenhum sentimento, e unicamente seria usado para benefício. Assim, Zhao Ai não queria mostrar sua mão inteira. Se ele quisesse que Smith soubesse sobre o espaço, ele não teria gastado todo esse tempo procurando por uma ilha apropriada para uma base. Ele teria apenas liberado os peixes de fogo ali então. No entanto, Zhao Ai não fez isso. Ele apenas gastou um pouco de tempo para fazer as outras pessoas alheias à sua mão. Somente desse jeito Zhao Ai garantiu sua própria segurança. Além disso, foi muita sorte que ele tinha feito isso. Caso contrário, ele não teria conhecido o pequeno Jin. Ele não teria visto a árvore de metal dourado. Para ele, essa perda seria muito grande. O incidente pirata tinha fechado as cortinas. Quando Zhao Ai transformou todos os piratas em mortos-vivos de nível avançado, ele imediatamente soube detalhes do ataque. Os piratas pertenceram a um grupo pirata chamado Grupo Pirata Cabeça de Cobra. O grupo era composto de 4 navios de 3 mastros. Desta vez, eles atacaram Zhao Ai porque eles viram-no ir para a Ilha do Macaco. Embora a Ilha do Macaco não fosse um lugar que os marinheiros estivessem dispostos a ir, a ilha ainda tinha seus pontos atrativos. Os piratas viram Zhao Ai indo para a Ilha do Macaco e saíram completamente ilesos. Naturalmente, eles queriam ver o que Zhao Ai conseguiu pegar da ilha. Deve-se saber que algumas vezes, tesouros não eram a coisa mais valiosa no continente. Algumas vezes, seriam bestas mágicas estranhas e únicas. O valor daquelas criaturas fez o risco extremo valer a pena. Outro ponto importante para o ataque era o mesmo que o que Laura disse: eles queriam o Aven. Um navio encouraçado de 5 mastros era extremamente importante para uma frota pirata. No entanto, os piratas não pensaram que eles irritariam uma besta mágica aterrorizante, especialmente o pequeno Jin. Quando eles viram um macaco furioso, eles queriam oferecer sua rendição. Foi uma pena que Zhao Ai não lhes deu a oportunidade de fazer isso. Depois de cuidar dos piratas, o grupo retornou à sua navegação, desta vez sem nenhum outro ataque. Quando piratas comuns viram o par de um navio de 3 mastros e um navio encouraçado de 5 mastros, eles instantaneamente iriam tomar distância e evitar correr o risco. Alguns dias de navegação, o grupo de Zhao Ai finalmente retornou para a cidade Água Celestial. Uma vez que eles chegaram na cidade, Zhao Ai imediatamente enviou alguém para informar ambos, Smith e Marriott, sobre o recebimento dos suprimentos. Daqueles suprimentos, o mais precioso eram, é claro, os peixes de fogo e a bebida. Smith e Marriott já estavam esperando por esse momento por um longo tempo. Então eles imediatamente enviaram seu próprio pessoal para pegar os produtos. Com o objetivo de garantir a segurança dos peixes de fogo, eles usaram uma carruagem equipada com um aquecedor embaixo. A carruagem foi designada para garantir a temperatura ideal da água para os peixes de fogo prosperarem. Quando Smith entrou no navio e viu os peixes de fogo nadando ao redor, ele reagiu como se ele visse moedas de ouros empilhadas na frente dele. Para as pessoas no continente, esses peixes eram de fato semelhantes a moedas de ouro. A produção de peixes de fogo no continente não era muito alta. Isso era porque o ambiente que permitia que esses peixes sobrevivessem eram bastante raros, e suas despesas com comidas eram muito altas. Smith não sabia com o que Zhao Ai estava alimentando esses peixes de fogo. Depois de descarregar os produtos dos navios, Zhao Ai retornou para a mansão do Lorde da cidade. Smith recebeu calorosamente Zhao Ai. Desta vez, quando Zhao Ai foi para o mar, ele não enviou ninguém para segui-lo, já que seria inútil. O mar era muito grande, mas a superfície era igual. Se ele enviasse alguém para seguir Zhao Ai à distância, somente levantaria a vigilância da outra parte contra Smith. Isso faria ambos os lados infelizes um com o outro. Porque Smith não enviou ninguém para rastrear Zhao Ai,
Isso deu liberdade suficiente para ele. Isso também fez Zhao Ai sentir que seu relacionamento era muito bom. Desta vez, Zhao Ai entregou 25.000 kg de kumis, 25.000 kg de peixe de fogo, 50.000 kg de vegetais, 25.000 kg de grãos, e um certo número de rações. Quando os produtos chegaram no porto, entraram nos armazéns da família Calci inteira. Depois disso, Marriott somente precisaria pegar sua parte do armazém da família. O mais importante era o fato que, além de Zhao Ai e aqueles diretamente envolvidos, ninguém sabia da chegada dos produtos. Os suprimentos foram descarregados na doca pessoal da família Calci, então nenhuma pessoa comum seria capaz de ver o transporte das mercadorias. Naturalmente, não haviam muros impenetráveis nesse mundo. Rápido bastante, vários poderes vieram a saber o que estava detido dentro dos navios de Zhao Ai. Dentre outras coisas, a coisa mais intrigante para eles eram os peixes de fogo. Definitivamente atraiu a atenção de outros grupos. Os peixes de fogo atraíram a sua atenção, já que a produção de peixes de fogo no continente não chegaria a 50.000 kg em um ano. Mas desta vez, Zhao Ai realmente entregou 25.000 kg, o que era metade da produção do continente. Isso fez os poderes causarem uma comoção. No entanto, sua comoção não fez nada. Eles ainda não conseguiram obter uma parte. A família Calci e a família Shelley já haviam engolido o suprimento inteiro de peixes de fogo. As grandes famílias ainda queriam encontrar Zhao Ai para ver se eles podiam conseguir uma parte rentável do bolo. Mas quando eles vieram, eles descobriram como era difícil encontrar Zhao Ai. Primeiro, Zhao Ai estava atualmente dentro da cidade Água Celestial, no território da família Calci. Além disso, ele estava ficando dentro da mansão do Lorde da cidade, fazendo seu encontro muito mais difícil. Por último, Zhao Ai era extremamente discreto, ele raramente saiu. Procurar por um encontro com Zhao Ai não era coisa fácil para esses poderes fazerem. Além disso, eles precisavam ser discretos em querer encontrar Zhao Ai para não incorrer à suspeita da família Calci. Se a família Calci descobrisse, eles certamente não os deixariam sair livremente. Nesses dias, a família Calci estava prosperando, principalmente por causa do fato que eles tinham cuidado do grão-duque Liueart. Isso fez as pessoas comuns reconhecerem quão formidável a família Calci era, enquanto os nobres foram alertados dos outros meios ferozes da família Calci. Os métodos da propaganda que a família Calci lhes deu eram muito fáceis de usar. Embora eles não pudessem ver nenhuma diferença no começo, eles lentamente descobriram que as coisas se tornaram muito diferentes. No passado, quando as pessoas falavam sobre a Igreja Radiante, eles os descreveriam de uma maneira boa, gentil e calorosa, mas agora não era o mesmo. Quando as pessoas mencionaram a Igreja Radiante, sua expressão mudava junto com seu tom de voz. Os nobres eram muito sensíveis sobre esse ponto, então eles imediatamente souberam que a propaganda estava funcionando. Depois de saber que funcionava, os nobres imediatamente intensificaram seus esforços, e além disso, criaram os assuntos anti-igreja radiante nas suas escolas. Uma onda de sentimento anti-igreja se espalhou no Império Rosen inteiro. Neste momento, a família Calci repentinamente enviou magos negros para curar as pessoas no seu território, assim como estabeleceram um assunto da história da magia negra em suas escolas. Isso foi feito com o propósito de educar seus cidadãos sobre magos negros. Mas os outros nobres não compraram esse método da família Calci. Eles não promoveriam os magos negros de graça. No entanto, eles aprenderam das ações da família Calci. Então eles imediatamente fizeram suas próprias lições de história, mas não sobre magos negros. Ao invés disso, eles fizeram currículos para os magos de outros departamentos tais como os elementos terra, água, fogo e ar. Em todo caso, esses magos também tinham sua própria fé, então eles fizeram uso dessa oportunidade para competir com a Igreja Radiante. Depois que a família Calci foi informada desta situação, não somente não estavam nervosos, eles estavam ao invés disso, extremamente deleitados. Os nobres estavam empurrando os magos de outros departamentos para opor a Igreja Radiante. Se a Igreja Radiante fizesse todos os magos do continente seu inimigo, isso colocaria uma quantidade extrema de pressão na Igreja. De fato, a Igreja já estava criando pressão nos outros magos. Nos últimos anos, a ocupação mais atrativa no continente era ser um mago da luz. Então quando as crianças foram para a escola,
Eles iriam se esforçar para aprender magia do elemento luz. Mas esse evento no Império Rosen deixaram as crianças adorarem os outros departamentos de magia. Isso era muito bom para os outros magos. Viver em outro mundo. Capítulo 382. A Igreja Radiante estava mal preparada para as ações recentes do Império Rosen. Por causa disso, eles não sabiam como fazer uma recuperação. Nesses anos eles tinham estado sentados confortavelmente. Eles não pensaram que o Império levantaria sua mão contra a Igreja. No começo, eles não perceberam quão aterrorizantes as ações do Império eram, mas era muito tarde quando eles fizeram. Adicionando ao fato que eles não tiveram um grande relacionamento com o Império Rosen, o período de tempo para agir contra o Império já havia passado. No entanto, a Igreja Radiante ainda fez seu contra-ataque nas nações ao lado do Império Rosen. Eles exerceram sua influência dentro dos territórios das nações. É claro, eles não agiram contra outros magos além daqueles que praticavam magia negra. Mas eles estavam destinados a ficar desapontados. A família Calci já levou em conta a retaliação da igreja. Então eles emitiram um aviso para todos dentro da Liga dos Magos Negros. Eles instruíram seus membros a imediatamente escapar porque a Igreja Radiante pode cercar e capturar magos negros desta vez. Desta vez, a Igreja Radiante conduziu algumas operações contra os magos negros, mas seus resultados não foram ideais. Eles já tinham rastreado os magos negros, mas aqueles que não foram capturados de imediato fugiram. Era muito tarde para capturá-los agora. Naturalmente, todos esses assuntos não tiveram nada a ver com Zhao Ai. Desta vez, o lucro total que ele ganhou de sua entrega na Cidade Água Celestial foi de aproximadamente 200.000 moedas de ouro. Esse número não era pequeno. Deve-se saber que uma entrega feita por um navio de 5 mastros comum, mesmo se fosse entregue para a Pradaria dos Homens-Fera, não chegaria nesse valor. Neste ponto, ninguém tinha muita ideia sobre o valor total da mercadoria que Zhao Ai trouxe. Mas os grandes nobres já tinham uma estimativa, apenas julgando os 25.000 quilogramas de peixe de fogo que foram fornecidos, 100.000 moedas de ouro seriam suficientes. Esse montante fez os outros nobres sentirem tontos. Mas ninguém podia realmente saber o preço exato que Zhao Ai colocou nos peixes de fogo. Mas isso não impediu a especulação dos outros nobres. Nas suas mentes, mesmo se valesse 50.000, não, 100.000 moedas de ouro, o valor ainda não era um número pequeno. Era necessário saber que a renda anual de uma família nobre era de aproximadamente 100.000 moedas de ouro, e isso já era para grandes famílias nobres. Para os lucros ganhos dos peixes de fogo alcançarem metade do lucro anual de uma grande família nobre era algo que os nobres estavam extremamente surpresos sobre. Não foi somente os nobres que estavam surpresos por isso, até mesmo a família Calci não esperava tal resultado. Era conhecido que a família Calci era muito negligente em gerenciar seus assentos. Por exemplo, todos os assuntos na Cidade Água Celestial foram principalmente colocados nas mãos de Smith. Somente quando uma grande situação acontece a família interviria e faria as decisões. Smith já tinha reportado o negócio de peixe de fogo para a família, mas eles não acreditaram que 20.000 peixes de fogo seriam fornecidos todo mês. Isso era porque, na sua opinião, esse empreendimento era impossível. O continente não teve uma fonte termal grande o bastante para satisfazer essa demanda. Se fontes termais não fossem usadas, a única alternativa era estabelecer artificialmente a temperatura onde os peixes de fogo estavam florescendo, e isso em si também era impossível, já que o custo seria muito alto. Deve-se saber que criar peixes de fogo usando fontes termais levaria muito tempo. Geralmente, peixes de fogo levariam de 2 a 3 anos para amadurecer. Se peixes de fogo forem servidos imaturos, o gosto seria muito medíocre. Por causa de todas essas razões, a produção de peixe de fogo podia ser constantemente avaliada. Mas agora, alguém falou que eles poderiam fornecer 25.000 quilos peixes de fogo por mês. Esse assunto era simplesmente muito inacreditável. Em todo caso, esse assunto não iria impactar a família negativamente. O dinheiro somente seria pago quando os peixes de fogo chegassem. E o equipamento construído para abrigar os peixes de fogo também podia ser usado para manter outros tipos de peixe. Assim, a família não parou a cooperação. Quando Zhao Ai finalmente entregou os peixes de fogo na Cidade Água Celestial, a família Calci ainda era incapaz de sentar. Eles não conseguiram entender como Zhao Ai podia produzir tamanho número de peixes,
Esse assunto era muito estranho. Naturalmente, Smith estava determinado a não perguntar sobre os métodos de Zhao Ai. Ele sabia que seria impossível para Zhao Ai lhe dizer. Mas a família realmente o pressionou para conseguir os métodos de produção do peixe de fogo de Zhao Ai. Essa ação da família foi extremamente mal vista por Smith. Ele pensou que a família estava agindo de má fé. Zhao Ai estava disposto a fornecer à família, mas conseguir os métodos dele já era ir muito longe. Esse era o seu segredo comercial pessoal. Neste caso, pedir os métodos de Zhao Ai não era o mesmo que cavar por seus segredos. Isso era algo que se faz para inimigos, não amigos. Isso fez Smith se opor fortemente da decisão da família. Da família Calci, era Smith quem fez contato com Zhao Ai há mais tempo. Ele era claro sobre a disposição de Zhao Ai. Ele sabia que Zhao Ai preferiria morrer do que enfrentar humilhação. Se a família realmente fosse inflexível em adquirir os métodos de criação de peixe de fogo, isso pode até mesmo transformar Zhao Ai em um inimigo da família. Smith sabia quão formidável Zhao Ai era. Zhao Ai se tornando um inimigo da família não era um assunto risível. O poder da família Calci era inferior à Igreja Radiante. Para Zhao Ai, que ofendeu a Igreja, para conseguir vagar ao redor livremente, era a prova do poder pessoal de Zhao Ai. Smith sentiu que os superiores na família algumas vezes eram bastante míopes. Pessoas como Zhao Ai era mais adequado fazer amizade, não ser usado. Se eles realmente colocassem pressão em Zhao Ai, então alguém certamente sofreria. Ao mesmo tempo, esse assunto fez Smith se sentir estranho. Embora a família fosse míope, eles eram muito tolerantes para magos negros. Os interesses dos magos negros eram geralmente deixados em paz pelos superiores. Então o que aconteceu dessa vez? Zhao Ai era um membro da Liga dos Magos Negros. Embora ele não fosse um ancião ou influenciasse algo, ele ainda forneceu ajuda substancial para a Liga. Se alguém da família realmente fosse pressionar Zhao Ai, as consequências com certeza seriam inconcebíveis. Smith tinha pensado em uma razão possível. Isso pode ter sido algo que os 5 graus irmão inventou com o objetivo de ganhar mais benefícios. A família Calci, como todas as outras grandes famílias, também tinham uma competição pela posição de patriarca. Atualmente, haviam 4 candidatos adequados para a posição dentro da família Calci: o filho mais velho Peter, o segundo filho Smith, quarto filho Mick e o quinto filho Joan. Peter era o primeiro na linha de sucessão da família. Ele está continuamente presente dentro do QG ajudando da família com seus assuntos. Ele também é um importante membro da Liga dos Magos Negros. Pode-se até mesmo dizer que a maioria de todos os assuntos relacionados à Liga eram lidados por ele. O segundo filho Smith governou o bolso da família, a cidade Água Celestial. Embora ele não tenha contribuído nos assuntos para o QG, ele ainda fez um grande trabalho gerenciando a cidade Água Celestial. Ele tinha trazido toneladas de moedas de ouro para a família, fazendo sua posição na família muito alta. O terceiro filho de Lan era uma anormalidade. Ele era um obcecado por cultivação. Embora ele fosse de fato muito formidável, ele não teve as qualidades para ser um bom patriarca, já que a força não era importante para essa posição. O quarto filho, Mickey, é um diplomata da família. Ele sempre esteve presente quando veio as obrigações da família. O fato de que a família Calci não teve inimigos dentro do Império Rosen, bem como o fato de que a Igreja Radiante tinha dificuldade de entrar no território, era tudo devido a ele. Suas contribuições para a família eram muito grandes, e sua rede de contatos do lado de fora também era extremamente larga. O quinto filho, Joan, era um atrativo saco de palha, desprovido de conhecimento. Ele somente levou em consideração do seu próprio ser pessoal. Mas sua boca era bastante florida, ganhando o favor de seu pai. Além disso, ele sempre quis ser o patriarca. Junto com sua gangue de vilões sórdidos, eles eram um poder muito formidável dentro da família. Smith sabia que embora Peter estivesse batalhando pela posição de patriarca, ele nunca iria pensar em prejudicar a família. Ele já estava gerenciando a família por todos esses anos. Ele com certeza valorizou isso profundamente. O único candidato que forçaria Zhao Ai podia ser somente Joan. Smith estava bastante chateado com Joan. Ele era uma ovelha negra típica. Se ele quisesse brincar por aí, então tudo bem, mas ele sempre quis disputar pelo poder, assim como se intrometer nas coisas. Ele não contribuiu em nada útil para a família, somente dano.
Smith também sabia que esse não era apenas sobre a sucessão. Era certo que algumas pessoas na família eram muito invejosas. Um fornecimento de 25 mil quilos peixes de fogo podia render-lhes pelo menos 200 mil moedas de ouro depois de um processamento adicional. E esse era o lucro puro. Todas as outras despesas já foram subtraídas. Um mínimo de 200 mil por mês era cerca de 2 milhões de moedas de ouro em um ano. Mesmo se alguém escolhesse ignorar esse lucro, eles não seriam capazes de se segurar por muito tempo. Os anciãos da família não deveriam estar atordoados por esse montante, e com certeza era João fazendo com que a família estivesse, atualmente, indo na direção errada. Não só Smith negou o comando da família, ele também escreveu uma carta fortemente formulada de volta. Ele declarou que era melhor deixar Zawa em paz, caso contrário, a família certamente sofreria uma grande perda. No entanto, ele não se sentiu seguro. Ele sabia que os anciãos no QG eram muito teimosos e arrogantes. Embora eles fossem pressionados pela igreja radiante todos esses anos, seus ossos velhos não cederam. Para os anciãos, todo mundo deveria abrir caminho quando o nome da família Calci fosse mencionado. Na realidade, Smith também detinha o orgulho de uma velha família nobre dentro de si, mas ele não era excessivo como os anciãos da família. Somente a força podia decidir o futuro de uma família. Persuadir outras pessoas com o status de uma família não era o caminho certo. A família deveria estar coletando talentos. Eles deveriam encontrar e recrutar indivíduos fortes e talentosos e os fazê-los pertencer à família. Além disso, haviam pessoas que podiam lutar de volta quando confrontado com pressão. Zawa era um desses exemplos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.